As pessoas, quando vão falar da experiência socialista, as pessoas pensam muito, não, concentração de poder. Gente, o Roberto Marinho, quando era vivo, teve uma época que a Rede Globo, e só a Rede Globo, ela chegava em 98% dos lares brasileiros. O Roberto Marinho, ele tinha mais poder de influenciar o comportamento político, de influenciar o voto, de que qualquer outro dos 160 milhões de brasileiros que existiam na época. Como é que as pessoas falam de concentração de poder como se fosse um problema específico do socialismo, quando a gente tinha um cara que tinha uma TV que chegava a 98% dos lares brasileiros e o cara decidiu a eleição de 89. Sim. O cara decidiu a eleição. Sim. O fator definidor da eleição presidencial de 89 foi que o Roberto Marinho queria que o Collor fosse presidente e não o Brizola. O Jorge Paulo Lema, que é um dos homens mais ricos do Brasil, ele, ao lado dos sócios dele, o Tales e o Sucupira, ele deu uma fraude na loja americana que provocou prejuízo a 50 mil pessoas, entre trabalhadores, fornecedores, pequenos acionistas. E aí ninguém falava um pio. Não sei se tu percebeu, quando se falava das fraudes das americanas, ninguém falava quem eram os sócios controladores, acionistas controladores. O Jorge Paulo Lema teve uma CPI das lojas americanas, em que o nome do cara não era falado e o cara não foi chamado para depor. Aí imagina o poder do cara, que tu consegue lesar 50 mil pessoas e tu não é preso, tu não é investigado e a imprensa não fala teu nome. Ele ainda manda no MEC. Aí, concentração de poder. Que concentração de poder, gente? Totalitarismo. Veja, o Stalin, no período mais repressivo do stalinismo, não tinha um poder que tem o Jorge Paulo Lema. O cara consegue lesar 50 mil pessoas e o nome do cara não cai na boca do povo. Tu acredita nisso? Se tu sair na rua amanhã, sei lá, na Praça da República, e perguntar quem é o Jorge Paulo Lema, o cara foi responsável pela maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Mais de 150 anos de capitalismo. O cara deu a maior fraude da história do capitalismo brasileiro, junto com o Tales e com o Sucupira. Tu chegar ali na Praça da República e perguntar, gente, quem é o Jorge Paulo Lema? A galera não vai saber quem é. Tão abafado que foi, aconteceu ano passado. Vamos falar que é o cara da Ambev no máximo. No máximo. E olhe lá. Tá ligado? Tu pensa que doido, como é que tu consegue dar a maior fraude da história de um país e 6 meses depois ninguém lembrar do teu nome porque teu nome foi abafado, porque foi escondido? Poder é isso, porra. Isso que é poder político, isso que é concentração de poder.